Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Eu venho aqui rapidamente para vir comentar um artigo de jornal que saiu. Estou fazendo isso aqui em final de junho de 2020, é, que falando sobre o crescimento da extrema-direita na política indiana, muito similar ao governo brasileiro e também norte-americano e de outros países, né? Um crescimento dessa posição mais extremada, conservadora, e os reflexos disso para o yoga. Isso não é novo. Na virada não, no século XIX, na virada do século XIX para o século XX, mas com muito mais força no século XX, houve um movimento, vários na verdade, movimentos nacionalistas indianos que lutou contra a sua independência do Império inglês, né? Sobre a Índia, que vai culminar na sua independência em 47. Gandhi é o finalzinho disso. Você procura a Renascença Indiana, eu tenho um dos textos aí, posso até deixar aqui na descrição, que eu escrevi sobre esse período também, no meu curso de História do Yoga também abordo isso, no livro Yoga Malandro também tem. Então não é algo novo que o yoga se associe com movimentos extremistas na Índia e no mundo. O próprio nascimento desse neo-hinduísmo, ou neo-vedanta, e obviamente o yoga moderno, é fruto não da extrema direita, mas desses movimentos nacionalistas da Índia, desse período chamado de Renascença Indiana. Quando a Índia então começa a perceber-se sob o jugo da Grã-Bretanha e o olhar, obviamente, da Europa como uma nação menor intelectualmente, muito supersticiosa. Eles utilizam então o yoga como uma bandeira para mostrar para o mundo que a Índia não é inferior, primitiva, né? Porque está arraigado numa religião como o hinduísmo, que faz com que a sociedade seja estratificada em castas. Era, dentre outras, um dos fundamentos ali, se aqui pode ter algum, da colonização dos britânicos lá. Há alguns ainda que pensam que a Inglaterra foi importante para a Índia por causa do desenvolvimento que levou. Assim como também há muitos iogues no Brasil, muitos não. Há um iogue no Brasil que entende que o retorno da monarquia para o país, para o Brasil, hoje, é importante, ou pelo menos se não for a defesa do retorno, mas é isso que deu a entender, que a monarquia foi importante também, a portuguesa no Brasil, porque construiu o Brasil como país, como nação e trouxe desenvolvimento. Então entenda o que eu quero dizer aqui. Primeiro ponto. Você achar que o yoga está desvinculado da política, você está absolutamente enredado em maia e ignorante disso, que é o problema. Né? Gandhi se utiliza de um niyama, que é bom dizer também que é entre os jainas, isso é muito do jainismo também, isso é muito forte, que é a ahimsa, a não violência, de uma forma subversiva e revolucionária frente à Índia. Há críticas contra Gandhi, que alguns dizem que ele foi o maior santo entre os políticos, o maior político entre os santos. Não cabe aqui essa discussão. O que eu estou querendo colocar para você é que, se há surpresa para alguns da associação entre yoga e yogis, né? Porque yoga não existe, existe yogis e yoginis. Entre alguns yogis e yoginis com um movimento de extrema direita ou só conservador, isso desde sempre houve, tá certo? Quando Patanjali sistematiza um yoga plural que provavelmente existia na sua época, século 8, século 2, 6 a.C., para uma forma só e faz o yoga ser incluído como um darshana, é um ato político esse, tá certo? Eu pego um movimento social que existe, plural, de várias subjetividades, e eu vou sistematizar numa única subjetividade e coloco o yoga como um darshana, como um ponto de vista da minha religião, que é o hinduísmo. Isso é um ato político. Não é um mal, tá acima disso. Não é um mal, não é ruim, não é bom. É uma situação política. Então você que acha, yogi e yogini,
que acha que o yoga, pensar-se politicamente yoga é algo muito grosseiro, não é sutil, não é da espiritualidade. Cara, você está totalmente alienado e é disso que os sacerdotes mais gostam e prezam, e também os soberanos e tiranos, de uma sociedade absolutamente alienada da política que os faz manter-se no poder. Com um crescente de um conservadorismo extremado, conservador não é um problema, um conservadorismo extremado, tanto quanto um pensamento progressista, de esquerda, extremado, são difíceis de uma sociedade viver. Então você, yogi yogini, eu peço para você começar a pensar o yoga e o seu yoga e os yogis e yoginis à sua volta atuando politicamente. Algumas informações do yoga e política no Brasil, se você está fora, se você está pousando de Marte agora no planeta Terra, especificamente nesse país latino-americano verde e amarelo. Na eleição do Dória, eu não tenho saco para fazer edição, mas poderia aparecer umas imagenzinhas aqui, mas você joga no Google. Prembaba e Dória, você vai encontrar uma associação de um guru, de um líder religioso no Brasil com o seu Dória, também de direita. Não estou julgando, estou colocando para você que está absolutamente alienado e alheio a isso, que desde sempre aconteceu. Estou dando alguns exemplos aqui. Então Dória e Prembaba foram intimamente ligados, intimamente no sentido de ter uma aproximação entre a religião, Wake and Love, com o governo Dória em São Paulo, que é de direita, né? É um conservador. Isso não é um mal, mas volto a dizer, mas é uma aproximação. O mestre De Rose, por exemplo, antes da eleição para presidente, né? Ele aparece num documentário de extrema direita no Brasil, e aí você vai encontrar, eu coloco aí o link se vocês quiserem. Por exemplo, a favor da lei de armamentação, né, munir os cidadãos com arma no Brasil, e também da volta, ou pelo menos defendendo a monarquia no Brasil. Além disso, nós temos, obviamente, na Índia, um guru ali, super famoso também de marketing, absolutamente junto com o primeiro-ministro da Índia, de extrema direita também. E não é coincidência que neste ano no qual os dois governos, Brasil e Índia, são de extrema direita, conservadores, houve duas premiações de duas yoginis, ou uma meditadora e uma yogini, ou uma vedantina e uma meditadora, vamos dizer assim, pela divulgação da Índia no país. Então entenda, isso não é coincidência, e eu não estou desmerecendo o prêmio, pelo amor de Deus, lindo, acontece muito antes, acontece desde a independência da Índia, mas por isso comecei a falar. A independência da Índia também ocorre por movimentos nacionalistas. Então se você está absolutamente alienado disso, cara, eu posso indicar alguns livros da história indiana, mas a maioria está em inglês, então você pode acessar meus podcasts com a história da Índia também. E crescente ainda mais no Brasil, novas subjetividades do yoga acontecendo, como o Perife Yoga, Yoga Marginal, Grajaon, uma das primeiras pessoas no qual eu entrevistei, de se apropriar a periferia do Brasil, né? As comunidades, os coletivos no Brasil do yoga acontece. Que eu entrevistei foi no Grajaú em São Paulo, e há outros acontecendo, marginais, né? À beira. Então, yoga político, há um exemplo aqui também em Florianópolis, do Paulo e da Mila Derzetti, com grupos vulneráveis, Paulo com moradores de rua, dando aula no Sambódromo, e Mila Derzetti dando de yoga restaurativa para pacientes do CRAS, né, de assistência social. Então entenda, e antes disso já havia gente trabalhando em presídios no Brasil. Isso não é
Mas isso não ganha as mídias, né? O que ganha muito mais as mídias são as posturas, enfim, também isso não é problema, tá certo? Agora o que eu tô querendo dizer para você é que essa associação entre política e yoga tá desde sempre. Você entender política não como partido, mas política como regras de conduta para que uma sociedade consiga viver sem medo, uma certa tranquilidade e paz, seja de forma contratual, como diz Hobbes aí, e outros, como algo que vá estratificar a sociedade em castas, como pensa Platão, e também, obviamente, o hinduísmo, ou uma força motriz que leva a sociedade, como pensa Aristóteles. Então, entenda, filosofia, política estão intimamente ligados, e yoga, pensado como uma filosofia, está intimamente ligado. Se você pensar o yoga como uma espiritualidade, meu Deus do céu, meu amigo, desde sempre as religiões, as espiritualidades estão ligados ao poder político. Se você não gosta disso, tanto quanto bem, mas estar alienado de que o yoga que você pratica, divulga, escreve, vive, está alheio à sociedade, está alheio então à política, à forma com qual os seres humanos estabelecem meios de convivência pacífica, em paz e sem medo, você está mais enredado em Maia do que você imagina. Espero tenha contribuído. Quer saber mais? www.eucontemporâneo.com. Ali tem podcast de graça com cursos meus, tem muitos textos meus também. E se você tiver coragem, você pode assinar por 50 pila a minha plataforma EAD de baixo custo. Achou caro? Escreve para mim. Eu mando o cupom para você, cara, a gente negocia. Eu quero mais é que você tenha acesso a um conteúdo esquisito, a um conteúdo diferente, a um conteúdo do yoga que prevalece a filosofia do estranho, do diferente. Tá achando estranho e diferente e esquisito isso todo? Claro, somos esquizo-yogis, somos yogi nômades, somos yogis em busca de linhas de fuga para revolucionar e para subverter os diversos yogas no qual existem hoje, não um só, para que você então consiga retomar o processo criativo da sua vida. Forte abraço, até o próximo.